Domingo, 9 da manhã, ninguém merece estar a gravar, mas eu estou com esta cara porque neste canal reina a sabedoria popular. E o prometido é devido. Tinha sido prometido no último vídeo vermos então os helpers novos que apareceram na última release de Home Assistant. É isso que vamos fazer hoje. Hoje vamos então ver os 6 novos que surgiram na última release. Desde que eu instalei a nova versão, tenho utilizado bastante alguns destes. E é isso que eu te quero mostrar, alguns exemplos que tu podes então utilizar em cada um deles e uma breve explicação do que é que eles fazem. Vamos passar à instância Home Assistant para veres então aqui em Configuration, Automation and Scenes, Helpers, depois fazes Add Helper. É aqui que tu crias os teus helpers e é aqui que eles depois ficam para poderes editar ou consultar. No fundo, os helpers são novas entidades no Home Assistant que assentam em cima de uma ou mais entidades, são automaticamente refrescados quando as entidades base mudam os seus valores, mas dão-te outra informação, acrescentam informação à entidade base. Vamos começar pela derivada. Este é então o formulário onde podes criar o helper de derivada e aqui entramos pelo campo da matemática que não é todo o meu forte, por isso se houver algum matemático aí na audiência, deixe nos comentários para o pessoal saber para quem encaminhar as dúvidas de matemática sobre este helper. E, já agora, corrija alguma asneira que eu possa dizer. A derivada é um helper que te permite focar não no valor atual de um determinado sensor, mas na variação que ele tem ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, se a umidade da tua casa de banho não queres saber se está nos 70 ou nos 80, queres é saber se nos últimos 5 minutos subiu mais do que 5%. É isso que a derivada depois espelha. Por isso, tens que dar um nome, tens de dizer qual é o sensor de base e depois tens também que dizer a precisão. Este time window é então uma forma de tu removeres sensores, picos, variações muito rápidas de determinados sensores. Se quiseres uma coisa mais consistente, colocas aqui então um período de tempo em que ele faz a média da variação. 1 minuto aqui, ele vai apanhar todas as variações do sensor base durante aquele minuto e depois vai-me fazer uma média da derivada durante esse minuto. É útil, lá está, para remover sensores que têm uma variação muito grande e tu não a queres considerar. E depois dás um time unit. Podes dizer que é naquele valor por segundo, por minuto, por hora ou por dia. Isto é então as unidades com que vai ser apresentada a informação. Não confundir os dois. Este é então uma janela temporal onde vai ser calculada a média da derivada. Este é as unidades com que é apresentada a informação. Eu já tenho aqui então num dashboard um helper. Foi criado em cima do meu sensor de umidade da casa de banho. Podes ver que, por exemplo, apesar de este sensor estar a subir constantemente ao longo destas horas aqui, isto é desde as 7 da manhã, 6 da manhã até agora, 9 e 10, na realidade ele está a subir tão devagarinho que a variação por minuto praticamente não existe, praticamente é zero. Ou seja, não há uma variação radical no sensor, mais uma vez, por minuto. Se eu pusesse por hora, provavelmente aqui já ia ter uma variação maior. Eu posso me concentrar neste tipo de informação, caso me seja útil, em vez do valor fixo. Espero que tenha sido claro. E se a minha matemática já ficava ali a arranhar na derivada, aqui no Riemann cenas, esqueçam. Eu confesso que não fui ver os modelos matemáticos que sustentam este Riemann, não sei qual é que é a diferença entre este trapezoide, left Riemann, right Riemann. Eu acho que a maior parte das pessoas não vai precisar disso, vai precisar de usar isto apenas para um use case, que é a conversão de unidades, de watts para kilowatts hora. Isto porque é muito comum haver smart appliances, haver dispositivos, por exemplo, os plugs, as tomadas ou os relays, que fazem apenas a contabilização em watts, mas depois para tu integrares aqui no Energy ou mesmo fazeres a comparação com a tua fatura da luz para conseguires traduzir aquilo para um custo, convém então teres o valor em kilowatt-hora. Foi isso que eu fiz aqui no exemplo. Tenho aqui então um Shelly e o Shelly já te dá as duas entidades, o Power e o Energy. O Power vem em watts, o Energy em kilowatt-hora, mas vamos assumir que não existe este Energy e que eu queria então colocar uma Shelly Plug aqui no Energy. Portanto, precisava de ter kilowatts-hora. Eu criei então este helper e se eu agora ligar, posso ver que os watts aqui no Shelly vão mudar para 12.8 e posso ver então que a minha entidade, o meu helper, então já está em 0.66 kWh. É isto então que te permite o Riemann. Este vai ser o use case para a maior parte das pessoas. Podes então depois escolher outras unidades, outras combinações para fazer estas conversões. Watt-kWh vai ser provavelmente o teu use case. Seguimos viagem com o terceiro helper, Min, Max, Min, Medium Sensor. Dá para tudo.
Continuamos no ramo da matemática, mas aqui muito mais simples. Aqui escolhes não uma, mas múltiplas entidades e depois este helper vai-te dar então o valor mínimo dessas entidades, máxima, média aritmética, a mediana e então qual foi o valor que mais recente update sofreu. Isto está em inglês, most recent update. Mais recente update. O update mais recente. Com um update mais recente. Sim é que é. Eu já criei que estão aqui os meus helpers, podes ver que coloquei aqui em cima todos os sensores de temperatura que tenho cá em casa da SwitchBot e depois então o máximo é o 22.7, bate certo, mínimo 20.9, bate certo, a média é 21.42, a mediana é 21.1, se não sabes a diferença vai ao Google ver e depois tens então o que foi updated mais recentemente. 21.1 foi há 1 minuto atrás, foi este. 21.2, este ganhou agora, foi updated. E podíamos estar aqui o dia todo a ver isto mudar. Isto é útil para, por exemplo, se tu quiseres fazer uma reação, ou seja, criar uma automação, independentemente de qual é o sensor que está a monitorizar a temperatura. Crias este helper Most Recent Update e vais ter a certeza que sempre que um destes mudar, vai passar aqui um update. E por isso o teu trigger para a automação pode ser o update deste helper e não estes todos. Grande parte destes helpers facilitam depois triggers ou condições nas tuas automações. Vamos já ver isso nos próximos. Threshold. Ok, vamos lá então ver os thresholds. É porque eu precisava aqui de uns valores de umidade. Por isso fui dar uma corridinha, fui tomar o meu banho. Já passaram 24 horas, a vida aconteceu. E neste momento vamos retomar os nossos helpers. Podes então ver que um helper threshold está em cima de um sensor e no fundo monitoriza os valores e é um binário. Ou seja, sempre que passa abaixo de um determinado valor, acima de um determinado valor, ou se definires as duas fronteiras estiver no meio dos dois valores que definiste, mais baixo e mais alto, então ele passa para o estado 1 ou on, sempre que isso não acontecer, ele está no estado off ou 0. E podes depois utilizar o threshold nas tuas automações para não estás preocupado com a gerir valores de umidade ou de outra coisa qualquer. Podes ver então que o meu helper está aqui, isto é o histórico, ele esteve sempre off, à exceção deste período aqui da manhã, em que houve então os banhos ali na casa de banho, a umidade aumentou e ele esteve on então durante estes 20 e pouco minutos em que o extrator demorou a repor os níveis de umidade, dada a condensação dos banhos. Tem ainda um tweakzinho, que é este hysteresis, que é no fundo uma fronteira, que é um delay entre o valor que tu defines e a mudança de estado do threshold. Isto porque, por exemplo, na umidade faz sentido tu não reagires imediatamente acima ou abaixo dos 70. Corres o risco de estar a ligar e a desligar a fan. E por isso podes dizer aqui neste hysteresis um valor, que é no fundo o delay que é aumentado ou diminuído ao threshold, para mudar o estado deste sensor. E chegamos ao Times of the Day. É porque aqui é um threshold, mas muito orientado a horas. Defines uma janela horária durante o dia em que queres que determinada ação aconteça. Ou, como no exemplo que eu tenho aqui e como eu estou a utilizar, que não aconteça. É porque, por exemplo, nestas automações da umidade que eu te acabei de mostrar, que estão em cima já de um helper threshold, eu não quero que elas ocorram se for durante a noite. Não quero acordar com o barulho do extrator a funcionar. E por isso defini aqui uma janela em que o meu helper vai das 9 da noite até às 9 da manhã. E se o helper estiver on, portanto se estiver neste período, a automação do extrator não funciona, não liga, mesmo que a umidade passe o threshold que o faz ligar. E chegamos ao último, é o Utility Meter, que tem muito interesse aí desse lado e por isso eu vou fazer uma pequena introdução sobre para que servem estes Utility Meters. No fundo, são formas de tu contabilizares acumulados mensais ou de um determinado período de faturação de uma determinada utility da tua casa, ou seja, gás, luz, água, o que for. Normalmente é a luz e normalmente os períodos são de 30 dias. O que o Utility Meter te permite é fazer então este acumulado dos consumos que a tua casa tem e depois converteres esses consumos em euros mediante a faturação que o teu fornecedor de luz te propõe. Isto muitas vezes é mais complexo de fazer porque existem associados à faturação diferentes períodos ao longo do dia, são chamados bi-horários, tri-horários, que no fundo são os vazios, os cheios e os de ponta. Portanto, dependendo das horas do dia, a tua empresa de eletricidade acaba por te faturar mais caro ou mais barato os kilowatts que tu utilizas. Normalmente nos períodos durante a noite é mais barato, mas depois nos períodos durante o dia é mais caro e se for naquela pico, ali entre as 6 da tarde em que toda a gente chega a casa e põe as máquinas de lavar roupa a trabalhar, então aí o custo de energia é ainda mais alto. O Utility Meter permite não só agregar e fazer o reset mensal,
e guardar o histórico do último mês para tu poderes comparar mês a mês, como também fazer esta separação dos consumos por diferentes períodos horários, que vai ter que ter sempre alguma configuração manual feita por ti. Vamos ver como é que isso se faz no Home Assistant. Mas então, Helper Utility Meter, dás-lhe aqui um nome, eu vou escolher aqui um Energy, que é um Shelly que está a contar energia, e depois vou-lhe dizer então que o meu cycle, ou seja, ele vai acumular tráfego durante monthly, durante o mês inteiro, e qual é que é o dia de reset. Isto vês na tua fatura. Também na tua fatura vês as tarifas, então, porque há contratos que o custo da energia é igual o dia todo, há outros que têm diferenciação horária, seja bi-horária, tri-horária. Pões aqui, por exemplo, vazio e ponta, são dois, ou vazio e cheio, são dois termos portugueses para distinguir as horas. Normalmente vazio são horas de menor tráfego e, portanto, a energia é mais barata, cheio são horas de maior tráfego e a energia é mais cara. E depois ainda tens alguns tri-horários que têm o ponta. Vou fazer com 3 então. Fazes submit. Podes ver que aquilo que foi criado foram 4 entidades. Este é um select, é o nosso helper principal, e depois ele criou então 3 sensores que vão acumular a leitura de energia. Aquilo que tu tens que fazer é depois, por exemplo, às 8 da manhã, fazer um set a este select de vazio para cheio, porque começa o horário de cheio. Estes são valores, os períodos horários que tu tiras da tua fatura também. E então ele começa a contabilizar a partir das 8, todo o usage de energia vem para este sensor do meio que vai contabilizar. Neste momento não tem nada, está unknown. Não te esqueças que tens que terminar um ciclo de faturação para que comeces a ter contabilizações assertivas, porque no ciclo atual já vais começar fora de ciclo provavelmente. Se quiseres dar o passo seguinte e saber não em kWh, mas em custo, em eurinhos, quanto é que estás a gastar, ou esperas pela fatura no final do mês, é a opção que todos temos e depois recebemos a fatura e vemos, ou então podes depois ir ver os custos em cada um dos períodos horários à tua fatura elétrica e criar um sensor template que multiplica o valor acumulado em kWh em cada um destes sensores pelo valor correspondente das janelas temporais que eles representam. E assim vais antecipadamente perceber quanto é que te espera no final daquele período de faturação. E depois até podes confrontar com a tua fatura para ver se realmente as coisas estão a ser bem contabilizadas ou não. E não vais encontrar uma falcatrua no teu provedor de energia. Eu confesso que nesta parte da energia ainda estou um bocado atrás, não fiz esta instalação, até porque me tem custado dar o dinheiro de um Shelly AM, que vai ser provavelmente o equipamento que eu vou pôr ali no quadro elétrico para controlar o consumo elétrico da casa overall, mas ainda não o fiz. Para já é tudo em teoria, eu espero não ter dito nada de asneira neste vídeo. Se disse, deixa nos comentários a correção, não tem problema nenhum. Nós, é de seu tempo, corrigimos tudo. Passa no Discord para falarmos sobre estas coisas. Lá há muita gente que tem experiência nestes utility meters e nestas contabilizações e que te podem ajudar. Se calhar até mais do que eu, pelo menos até eu passar por este processo de instalação. Quando o fizer, já sabes, vai ficar tudo gravado em vídeo. Se me quiseres ajudar, diz-me tu qual é que são os equipamentos que tu utilizas e as soluções aqui no Home Assistant para controlar o consumo elétrico da tua casa overall. O que é que instalaste no teu quadro elétrico? E já sabes, clica no likezinho, é gratuito e ajuda-me a divulgar o vídeo a mais pessoas. Obrigado, passa no Discord para falarmos, assina o Patreon se me quiseres ajudar com 2€ por mês e nós vemos no próximo vídeo, que vai ser na mesma sobre Home Assistant, mas vai ser dashboards. Podia ser de Lovelace, mas o Lovelace acabou. Se viste o vídeo anterior já sabes, agora é tudo dashboards, porque vai ser dashboards. Tchau, comandante!